José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, do rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê. A Deus dai louvor com todo ser, com todo corpo a Cristo dai louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz.
as mãos, os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor. Com uma mão, outra mão, com o pé, outro pé, com a cabeça. E a voz. Dai louvor. Graça e paz, criançada, boa noite, como vocês estão? Eu estou aqui de novo para contar para vocês mais uma história. E agora é a história de um rapaz sonhador. Vocês já ouviram falar de alguém sonhador aí na Bíblia? Vocês são sonhadores? Rapaz, eu sou sonhador, viu? Já sonhei muito. E graças a Deus o Senhor já realizou alguns sonhos meus. É isso aí, vamos sonhar. Mas antes eu vou contar um segredo para vocês. Esse rapaz sonhador é o José. Com certeza vocês já ouviram falar dele, não é? E vou contar mais. José, ingenuamente, contava os seus sonhos para os seus irmãos. E os seus irmãos, ao invés de se alegrar com eles, ficava com raiva de José, por José ser uma pessoa sonhadora. E mais, preste bem atenção no que eu vou falar. Os propósitos dos sonhos de José eram para trazer alegria e esperança para ele, quando ele fosse passar por problemas e por situações difíceis. Então Deus permitiu José sonhar para ele ter esperança em seu coração, esperança de dias melhores quando ele passar por aflições. Pegou aí? Tá vendo? Guarde isso aí no seu coração. Pois é, e como eu estava falando, vocês com certeza não lembram da história que eu contei. Vocês lembram da história de Jacó e sua grande família? 12 filhos. Depois, na semana passada teve outra história, essa não fui eu que contei, mas eu sei que vocês aprenderam sobre a história de José, não foi? Vocês já ouviram falar de José. E com certeza vocês se lembram que José era o queridinho do papai. José, o pai de José gostava muito dele, por quê? Por ele ser o filho mais novo. Eu me lembro muito bem, quando eu contei aquela história lá dos 12 filhos de José, eu me lembro muito bem de dois filhos, que era Benjamim e José, os dois mais novos de Jacó. E Jacó gostava mais. José era o queridinho de Jacó. Por quê, né? Porque ele era filho de Raquel. Vocês se lembram de Raquel, né? Com certeza. Então Jacó ele era mais amoroso com José. Mas isso provocou ira no coração dos irmãos de José, dos outros 11 irmãos. Meu Deus, era muito irmão. Imagine esse tanto de irmão com raiva de José, porque José era o mais queridinho do pai dele, Jacó. Imagine aí. Acho que era chato para José, né? Então a situação estava ficando muito complicada. E quando José teve sonhos e contou para os seus irmãos, aí eles ficavam com mais raiva ainda. Por quê? Porque José era uma pessoa muito alegre. Deus permitia José sonhar e José contava os sonhos com muita alegria, com muita empolgação. E os irmãos ficavam com mais raiva ainda. E quando José contou quais eram esses sonhos, vou nem te falar, viu? Daqui a pouco eu vou contar para vocês quais eram esses sonhos. E a alegria que José tinha em acreditar nos seus sonhos, como eu falei, deixava os seus irmãos com corações maliciosos. Os seus irmãos ficavam com raiva de José. E era tanta raiva, crianças, que eles planejavam até coisas más, muito más. Os irmãos de José planejavam coisas e pensavam até na morte de José. Pois é. Além disso, José costumava ter sonhos interessantes e estranhos.
que os deixavam seus irmãos furiosos. A reação deles era imediata quando José lhes contava tais sonhos e os interpretava. Seus irmãos não aceitavam que um dia o irmão mais novo tivesse a possibilidade de governar eles, de ser o governador deles, porque os sonhos de José davam a entender que ele poderia no futuro governar os seus irmãos, e os seus irmãos que eram mais velhos, e José era mais novo. E aí, tá vendo os motivos que os irmãos ficavam com raiva de José? Primeiro, José era o queridinho de Jacó. Segundo, José tinha sonhos e os deixava alegre. E terceiro, o sonho de José dava aos seus irmãos entender que esses sonhos iam levar José a governar eles, governar os irmãos mais velhos dele. Então, eles ficavam com bastante raiva. Você já conhece algum desses sonhos de José? Vocês já ouviram falar de algum desses sonhos? Vou contar 2 para vocês. Vou ler aqui porque esses sonhos de José eram um pouco estranhos, viu? Presta atenção. Certa noite, José sonhou que estava em um campo junto com seus irmãos e amarrando os trigos. De repente, o amarrado de trigo dele ficou de pé e os amarrados de trigo dos seus irmãos rodearam e se curvaram diante do trigo dele. Olha a imagem aí que vai colocar. Acho que foi desse jeito aí o sonho de José. José sonhou que eles estavam no campo com os irmãos e eles estavam colhendo trigo. E aí eles colhiam o trigo e amarravam o trigo, faziam uma amarração assim em volta do trigo. E José sonhou que o amarrado de trigo dele ficava de pé e o amarrado de trigo dos seus irmãos se curvavam ao de José, ao dele. E aí ele contou isso para os seus irmãos, que ficaram revoltados, e eles diziam assim: quer dizer que você vai ser o nosso rei e vai mandar na gente? É isso que você está querendo dizer com o seu sonho? Outro sonho que José teve. Depois, José teve outro em que o sol e a lua e 11 estrelas. Olha quantos irmãos José tinham? 11 irmãos. E olha o sonho que José teve. Que o sol, a lua e 11 estrelas se ajoelhavam diante dele. José falou do sonho para os seus irmãos e para o pai. E vocês sabem o que aconteceu? Até Jacó, que gostava muito de José, ficou aborrecido. Até Jacó ficou aborrecido com ele e falou assim: quer dizer que esse sonho que você teve, por acaso a sua mãe e os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de vocês? Eles ficaram tristes com os sonhos que José tinha, os sonhos que Deus permitia que José tivesse. Ao invés deles ficarem alegres com os sonhos que José tinha, eles ficavam com raiva e planejavam coisas ruins para o seu irmão. Por isso que eu falei lá com vocês, o segredo que eu falei lá para vocês, esse rapaz sonhador, que é o José, que nós estamos falando dele hoje, ingenuamente contava os seus sonhos para os seus irmãos. E ao invés deles se alegrarem com José, eles ficavam tristes. Então vocês lembram do segredo que eu falei para vocês no início? Nenhum dos segredos, né? Que o primeiro segredo que eu falei assim: Deus permitia que José tivesse esses sonhos para confortar o coração dele, para trazer alegria ao coração dele e preparar José para o que ele ia passar. Porque José, depois vocês vão saber que José passou por muitas coisas tristes, terríveis, mas os sonhos que Deus tinha dado a José lá atrás trazia esperança ao coração dele. E o outro segredo que eu contei era uma coisa: esse rapaz sonhador chamado José contava os seus sonhos para os irmãos. Ingenuamente José contava os seus sonhos para os irmãos, e ao invés dos irmãos e até o pai dele, que amava mais ele, ficava com raiva. Ao invés de se alegrar com José, eles ficavam com raiva. E muitas vezes acontece, às vezes a gente conta os nossos sonhos para as pessoas e
as pessoas ficam com raiva, a inveja no coração traz raiva, e essas pessoas muitas vezes planejam, assim como os irmãos de José, planejam coisas terríveis. E foi o que aconteceu. Olha, assim os irmãos de José não só se irritavam com ele, mas também chegava até desejar sua morte para se verem livres de José. Então, criança, através desses sonhos, Deus estava mostrando que tinha um plano na vida de José e da sua família. E mais, Deus queria proteger a família de José. Não era só José. Deus queria usar José para proteger toda a sua família. Mas os seus irmãos não estavam com o coração em Deus e não entendiam o propósito de Deus na vida de José. Nós precisamos entender o propósito de Deus e se alegrar com os sonhos que os nossos irmãos têm. Nós precisamos nos alegrar com os nossos irmãos e não ficar com raiva quando eles se alegrarem com algo bom que aconteceu com eles. Entendeu? E Deus falava com as pessoas através dos sonhos. Hoje, Jesus usa a sua palavra para falar com os seus filhos. Outra coisa, uma dica: nós precisamos estar atentos aos sonhos que Deus nos dá e ao que Ele fala conosco, beleza? Vocês vão ficar atentos. Olha o que Deus falava com José naquele tempo. Deus falava com José através de sonhos. E vocês vão ver ainda sobre a história de José, que Deus realizou e foi maravilhoso o que Deus fez na vida de José. Pegaram aí? Aprendeu? É isso aí. Até mais. Até a próxima semana. Nós estaremos aqui para continuar falando sobre José. Valeu, crianças! Olá, crianças! Chegou o nosso momento especial, nosso momento criativo. E hoje eu trouxe para vocês uma coisa bem fácil de fazer. Inclusive já está pronto porque é bem simples mesmo. Nós vamos precisar, um pedaço de papelão, que eu só dei uma entortadinha aqui na base para fazer essa estrutura, tá bom? Usei 4 fundos de caixas de leite reciclado, né, material reciclado. Somente cobri com um papel mais grossinho e coloquei os números porque é para a gente ajudar na nossa competição. A ideia é você fazer essa estrutura para brincar em casa com toda a família. Então eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer, e para isso eu convidei a Sofia e o Lorenzo para participarem hoje com a gente. E eu vou fazer então com eles uma demonstração de como vocês fazem, ok? Pessoal, funciona assim então. Você precisa colocar no chão, porque para a bola poder quicar, você precisa ter bola desse tipo, que é esse tipo de bola que quica e que levanta. Então o Lorenzo e a Sofia vão fazer a demonstração, porque eles vão quicar e onde a bola for caindo, vai somando os pontos deles, ok? Vamos lá? Vai lá, Sofia. Não deu, vai, Lorenzo. Não deu! De novo, vai, Sofia. Isso! 15 pontos para a Sofia. 10 pontos para o Lorenzo. 5 pontos para a Sofia. 20 pontos, vamos somando aí. Muito acirrada a concorrência aí. Vamos lá. Não deu. De novo. Agora é a Sofia. Não deu a Sofia. Lorenzo. Opa, também não deu. Vai lá, Sofia. Não deu. Ficou aqui de trás. Vai lá, de novo. Não deu. Não deu. Vai lá, Sofia. Não é tão fácil. É difícil. Ui, Janela. É difícil, mas a gente consegue. Vai, Sofia. Vai lá. 5 pontos pro Lorenzo. Vai lá, Sofia. Empatamos. Empatadas? Aham. Ok, vamos lá, de novo. Quase foi 20 pontos. Vai lá, Sofia, mais uma vez. 1, 2, 3 e já. Empataram.
desempatar para ver quem ganha. Sofia! Lorenzo! Empatou! Muito bem, pegaram o esquema aí, pessoal? Façam em casa e depois filma e manda pra gente ver como foi, tá bom? Um beijo e até semana que vem! Tchau! Tchau, pessoal!